Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, continuação da nossa matéria. Estamos quase finalizando o nosso livro. Unidade 7. Qual é o assunto? Probabilidade e estatística. Para o bem grado de todos, nem sei se está certo, para o bom grado de todos, acho que fica melhor. Probabilidade e estatística é uma matéria que ela é muito simples, ainda mais para vocês, que é um basicão, tá certo? Então, capítulo 22, página 202, probabilidade. O que é a probabilidade? Tá, pessoal? Não vou nem ler o que está escrito ali. A probabilidade, pessoal, é a parte da matemática que estuda eventos aleatórios, tá? Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um lançamento de dado para vocês. Se eu lançar um dado, é um evento aleatório? Sim, eu posso ter ali 6 números diferentes, 6 tipos de face diferentes. O lançar de uma moeda também, né? O lançar de uma moeda é um evento aleatório, tá certo? Então, todos esses tipos de evento que tem diversos, né? 2 ou mais tipos de resposta, de solução, de chances de se obter, a gente pode estudar ali uma probabilidade, tá certo? Probabilidade é a chance matemática em número desse evento ocorrer, beleza? E o que é, como que a gente chega na probabilidade? A gente já vai passar aqui para a próxima. Cadê? Não tem aqui. Bom, eu esperava que tivesse aqui a fórmula. Não tem, não sei. Não tem. Bom, a fórmula, pessoal, da probabilidade ela é muito simples. A probabilidade é o evento dividido pelo teu espaço amostral. Ele não está usando esse nome aqui, mas o conceito correto é esse, é espaço amostral. Aí tu vai falar assim pra mim, pô, professor, que é isso, cara? Que bagulho é esse de espaço amostral, cara? Espaço amostral é o número possível de resultados completos. Exemplo, deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que a minha caneta não vai funcionar aqui. Eu não sei se está saindo para vocês aí. Tá, show. Então é o seguinte, eu tenho aqui o meu dado, ele tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces. Correto? Então a gente diz, né, que o meu espaço amostral, ele só deixa eu escrever em cima da folha, é 6. Tá bom? Por que é 6? Porque eu tenho 6 possibilidades no lançar de um dado. Aí vem a pergunta. A pergunta é o evento. Vamos supor que ele pergunte para você qual a probabilidade de sair um número par. Ok, esse é o meu evento. Quantos números pares eu tenho no lançamento de 1 a 6? Eu tenho números pares. O 2, o 4 e o 6, correto? No total são quantos números? São 3 números. Portanto, a probabilidade de sair um número par é de 3 para 6. Você pode simplificar isso aqui, você pode dividir, tá certo? Dá 1/2, tá bom? Então, a probabilidade no lançar de um dado de sair um número par é de 50%. Por que, professor, 50%? Porque 1 dividido por 2 dá 0,5. Transformando em porcentagem, você multiplica por 100, né? Anda 2 casinhas para a direita, 50%. Tá certo? Estou rabiscando a folha toda aqui. Mas é bem isso aí. Tá bom? E o lançar de uma moeda? Estou lançando uma moeda. Qual é o espaço amostral? Não são 2 faces? Então, espaço amostral, 2. Qual é o evento? O evento vai depender da pergunta. Eu quero saber qual é a probabilidade de sair a cara. Então, a cara é uma face só. Então, é 1/2. Não precisa ser nenhum gênio para você responder para mim que é de 50%. Tá certo? 1 em 2. Beleza? Isso daqui é aquelas historinhas, né, que é pra gente fazer ao vivo
e a cores. Nós não temos esta possibilidade. Vamos vir para cá. Só puxar para cá aqui meu programinha. No quadro a seguir estão os números de 1 a 30. Os números primos estão destacados. Imagine que um desses números primos será sorteado ao acaso. Então, olha só. Ele destacou os números primos. Beleza? Ele falou que entre os números primos, ele vai sortear um ao acaso. Então, a minha probabilidade aqui, eu posso já destacar o meu espaço amostral. O meu espaço amostral são os números primos que ele destacou. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números primos. Beleza? Então, meu espaço amostral, ou seja, o denominador na minha fração vai ser 10. Tá certo? O denominador vai ser 10. Mas vamos lá. Vamos ler aquele letra A para a gente não confundir muito isso daí. Quantos são os resultados possíveis? Show. Vamos lá. Então, imagina que você destacou todos esses números verdes, você colocou num saquinho, aí você vai sortear. Eu quero saber quantos são os resultados possíveis. Entre eles, os resultados possíveis são todos eles. Então, se eu destaquei 10 números, eu tenho 10 resultados possíveis. Repara, a minha primeira palavra ali, aqui, é quanto? Eu não consigo destacar. Eu tenho que mudar o programa para poder dar aula para vocês. Deixa eu ver se a caneta fica grossa aqui. Então, ó, repara a palavrinha aqui, ó. Quantos? Qual é a diferença de quantos para... Eita ferro. Quais? Então, se eu pergunto para você quais são os resultados, você ia ter que me dar um por um. Não tem necessidade, porque já estão aqui, né? O 11, o 2, o 3. Quantos são os resultados? É só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 resultados possíveis. Tá? Então, entendo aí a diferença, né, na interpretação de quantos para quais, tá bom? Isso aqui é muito comum a gente confundir isso daí. Beleza? Você acha que é mais provável ser sorteado um número par ou um número primo? Pergunta. Quantos números primos são? 10. Nós já vimos. Então, primo, eu tenho 10. Agora, a gente tem que saber quantos são os números pares. De 1 a 30, metade, né, meu povo? São 15. Então, qual que está aparecendo aqui em maior quantidade? Eu tenho mais números pares. Automaticamente é mais fácil, é mais provável ser sorteado um número que tem maior quantidade. Beleza? Até agora ele não usou fórmula. É capaz de não usar fórmula aqui. Vamos lá. Questão 2. Reflita sobre o lançamento de um dado e a verificação do número da face voltada para cima. Então, tá lá na primeira parte, né? Lá no enunciado. Pode ocorrer a face com o número 5? Bom, se eu tenho de 1 a 6, sim, pode sair o 5. Pode ocorrer a face com um número maior que 6? Se eu tenho de 1 a 6, não, né? Não pode sair. É provável que ocorra a face com o número 6 ou o 1? E aqui eu quero destacar para você mais uma vez, ó. Ou. Qual seria a diferença entre ou e o e? O ou, pessoal, é uma alternativa. Pode ser o 6 ou o 1. Tá certo? É mais provável que ocorra a face com o 6 ou com o 1? Perguntou, quantas faces 6 você tem no dado? Uma. Quantas faces 1 você tem no dado? Uma também. Então, é mais provável que ocorra a face 6 ou a 1? As duas têm a mesma probabilidade. Tá certo? Porque elas estão aparecendo na mesma quantidade. Beleza? Agora vamos destacar aqui a interpretação que eu falei para vocês, ó. 1 e 6. Se ele perguntasse para você, qual a probabilidade de sair 1 e 6? Existe a possibilidade no lançamento de um único dado sair duas faces? Não, né? Então isso daqui ia ser 0%. Ou seja, o E
Ele é simultâneo, tem que acontecer ao mesmo tempo. O ou é uma alternativa, um ou outro. E é simultâneo, eles estão presos, é uma coisa só. Tá certo? Então, já são coisinhas que eu estou destacando aqui para você se ligar, né, nas pegadinhas da interpretação. Eu já estou vendo aqui que mais para frente é que ele pede o cálculo da probabilidade. Então, por enquanto, isso daqui é só interpretação. Mais para frente é que deve vir a fórmula, né, para vocês. Mas vamos lá. As 10 fichas representadas ao lado têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Elas são colocadas dentro de uma caixa sem que seja possível observar a cor. Uma dessas fichas é retirada aleatoriamente. Beleza? De qual cor será a ficha retirada? Não sabemos. Se são duas cores, você não pode ver. Qual a cor? Não sabemos. Azul ou amarelo. Azul ou vermelho. É mais provável que a ficha sorteada tenha qual cor? Agora sim. Qual que vocês acham aqui que é mais provável? A azul ou a vermelha? Azul ou a vermelha? Azul eu tenho 6, vermelho eu tenho 4. A mais provável é que tem maior quantidade, então é azul. A menos provável que vermelho, a menos provável é vermelho. Tá certo? Então são exercícios aqui de interpretação só para você ter uma noção, né, uma ideiazinha. Beleza? A 4 a gente não vai fazer, que é para se juntar com o colega, né? Cálculo da probabilidade. Vou pular aqui também. Sim, ó, beleza. Tá aqui, ó. Essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Então, ó, número de situações favoráveis, número de resultados possíveis. Ele está chamando a fórmula da probabilidade aqui desse jeito. Ok. Perfeito. Tá bom? Não está usando aquela nomenclatura complicada e difícil, né, do ensino médio. Vamos pegar aqui um exemplo, só para a gente entender. Ó, esse daqui é um dado, normalmente dado de jogo de RPG, que é assim, né? Tem mais de 6 faces, tá? Se ele falar para você, numa situação de um dado de 6 para cima, ele vai avisar, tá? Que é o caso aqui. A figura ao lado ilustra um tipo de dado diferente formado por 12 faces. Olha, já está avisando. As faces estão numeradas de 1 a 12. Calcule a probabilidade de sair um número maior que 4. Ok. Vamos lá. O que está escrito aqui em cima para gente? Hein? Número de situações favoráveis. É a pergunta. Então, ele quer que seja o quê? Maior que o 4. Então, primeira coisa, vamos escrever todos os números maiores que 4. Quais são os números maiores que 4 até 12? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Eu devia ter aberto aqui o Paint, porque ele não deixa eu escrever fora da página. Mas vamos lá. Então, quantos são os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Então, o número de situações favoráveis é de 8. Dividido por o número de resultados possíveis. Se eu tenho 12 faces, eu tenho 12 resultados possíveis, independente da pergunta dele. Então tá aqui, ó, 8 sobre 12, tá? Olha lá. Beleza? Cara, probabilidade é só isso, tá bom? Para vocês vai ser só isso. Por que eu digo para vocês? Porque existem situações complexas que misturam mais de uma probabilidade sucessiva, essas coisas que mexe com conjunto. Vocês nem viram isso daí. Isso aí é só para quem está lá bem avançado mesmo, tá? Segunda situação. As 10 fichas ao lado, numeradas de 1 a 10, têm a mesma forma, o mesmo tamanho, após serem colocadas dentro de uma sacola, sem que fosse possível ver o número delas. Uma é extraída ao acaso, tá? Vocês vão ver aqui pelos enunciados que as histórias são sempre assim, né? São bem parecidas. Vamos calcular a probabilidade de retirarmos uma ficha em que o número seja múltiplo de 3. Opa! Quais são os números múltiplos de 3? Então, eu vou destacar aqui para você, ó. 3, 6 e 9. Lembra, quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12. Você vai somando de 3 em 3. Ok? Então, quantos são? 1, 2, 3.
Entre quantos números possíveis? Eu tinha 10 números, então esse número que vai ser dividido por 10. Pronto, é só isso, ó. 3 décimos. Tá bom? Esse exemplo aqui é até bom, que eu vou destacar aqui para vocês o seguinte. A probabilidade, ela pode ser apresentada para vocês de 3 formas, tá? A mais comum é fração, número decimal ou porcentagem. Tá certo? Então, qualquer uma dessas 3 aqui é igual. É a mesma coisa, tá? Então, 3 décimos, 3 sobre 10, tá? 30%. Beleza? E essas atividades aqui eu vou deixar agora para vocês fazerem. Tá bom? São atividades que vocês vão ver que são bem tranquilinhas e depois eu vou lançar um vídeo aí só para poder corrigir isso tudo. Tá certo? Beleza? Então deixa eu ver aqui quantos exercícios são. São 11. 11 exercícios. Isso. Aí vem o capítulo 23, média aritmética, que é a coisa mais fácil do mundo e vocês calculam isso o tempo todo. Vamos lá. A média aritmética de n números representa a soma de todos esses números dividida por n. Pronto. Já resolvemos. Pô, professor, não entendi não. Cara, a média você calcula todo dia quando você vai para a escola. Você vai para a escola, você vai ter um resultado, você quer a tua média da escola, a tua média, ela é a soma das tuas avaliações dividido pela quantidade delas. Então, se eu tive 3 provas, vai ser a soma das 3 dividido por 3. Se eu tive 4 provas, a soma das 4 dividido por 4. Olha o exemplo aqui em cima, ó, que eu tenho as alturas. Qual é a média das alturas? É a soma de todas elas dividido por 5. Por quê? Porque são 5 números. Isso aqui é a média aritmética. Tá bom? Sem colocar nem tirar. É isso. Ponto. Tá certo? Tem 2 exercíciozinhos aqui feitos. Pá. Média ponderada é a mesma coisa, tá? Eu já aviso a vocês que é a mesma coisa. Qual é a diferença da palavra, então, a média ponderada para a média aritmética normal? É que a média ponderada você tem ali uma repetição de vários números. Então, olha o exemplo aqui embaixo, ó, vou destacar aqui para vocês. Eu vou aproximar, ó. Repara, quantas vezes o 6 ele aparece? Ele aparece 1, 2 vezes. O 7, 1, 2, 3 vezes. O 6,5, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, eu posso escrever desse jeito que está escrito aqui em cima, tá bom? Se você contar aqui, você tem 10 parcelas, ou seja, você tem 10 números, que é igualzinho a média aritmética. Ou você pode ponderar, que é o jeito que está escrito aqui embaixo. Porque é muito mais fácil você colocar 2 vezes 6, 3 vezes 7 e 5 vezes 6,5. Você pode escrever até sem parênteses. Por quê? A multiplicação vem primeiro, né? Isso é você ponderar. É você resumir, né, essa operação da soma e transformar numa multiplicação. Então, eu sempre digo para os meus alunos, é a mesma coisa, tá? Não tem nada demais. E vão vir aqui mais alguns exercícios. Beleza? Esses gráficos estatísticos aqui, bem bobinho, eu tenho um vídeo aí no meu canal, vou lançar para vocês também. Uma explicação com mais calma, que eu acredito que fique até melhor para vocês. E depois disso, praticamente já acabou, né? Aí vem aqui as atividades de revisão, né? Antes da gente entrar na unidade 8. Aí na semana que vem a gente entra na unidade 8 e a gente fecha o livro. Tá bom? Por isso que eu deixei para o final, porque é bem tranquilinho. Beleza? Então, para o vídeo de hoje, a gente fecha aqui, tá? E muito provavelmente o próximo será de correção. Eu vou pegar e vou resolver todos esses exercícios aqui do livro. Falou? Então, um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima. Valeu!